Oi, alunos do Colégio Ética, terceiro ano médio, dando continuidade aos estudos. Lista 1 do exercício da lista de funções, função afim, função de primeiro grau, tá? Então vamos lá, segunda aula, né? Da lista 1. O gráfico da função f de x igual mx mais n passa pelos pontos menos 1, 3 e 2, 7. Ele quer saber o valor de m. Uma questão simples, nós já fizemos bastante em sala também, mas vamos lá. Então aqui eu tenho o seguinte. Eu tenho que a função que está aqui, ela passa pelos pontos x menos 1, y3, tá? E também passa pelos pontos x2, y7. Ok. Não custa lembrar também que esse aqui é um par ordenado. Se chama par ordenado primeiro, porque são dois valores, par e ordenado, porque ele tem uma certa ordem, onde o primeiro valor é sempre o x e o segundo valor é sempre o y, tá ok? Pois bem, então aqui estamos falando o seguinte, quando o x for menos 1, y vai dar 3. Gente, uma função f de x igual a mx mais 3 nada mais é do que dizer o seguinte, mx mais n é igual a y. Podemos chamar f de x de y. E, de acordo com os nossos dados, aí nós temos o seguinte. X menos 1. Então ficaria m vezes menos 1, que vai dar menos m. Mais n igual a y, que no caso aqui é 3. E aqui nós temos o seguinte, que mx mais n igual a y vai nos dar a seguinte situação aqui. Quando x for 2, vai ficar 2m mais n igual a y, que vale 7. Então nós temos esses dois carinhas aqui, essas duas situações aqui. Eu vou dar uma juntadinha nelas aqui para ficar mais próximo. E chegamos aqui então com um sistema de equações aqui, ó, tá? E a gente precisa descobrir quais são os valores de m e n que solucionem essas duas equações. O sistema de equação você pode resolver de várias formas. Tem gente que prefere por substituição, tem gente que prefere por soma. Tem vários modos, né, de você resolver. Eu vou fazer por soma. Só que para fazer por soma aqui, gente, você só vai usar soma quando somando este com este e este com este aqui, uma das letras desapareça, senão não adianta, né? Então eu vou fazer o seguinte, antes de fazer a soma, eu vou multiplicar esse cara aqui, por exemplo, por menos 1. Por que por menos 1? Porque eu quero que esse n fique menos n, e somando com este n aqui ele desapareça. Então, eu poderia multiplicar por 2 também? 2 positivo? Poderia multiplicar por 2. Se eu multiplicasse por 2, aqui ia ficar 2m, menos 2m. E menos 2m mais 2m ia assumir o m no caso. Poderia ser feito. É uma escolha que você faz aí. Multiplicando essa aqui por menos 1, a primeira equação ficaria assim. m menos n igual a menos 3. Multiplicar todo mundo. A segunda eu vou manter aqui, 2m mais n igual a 7. E resolvendo isso aqui agora, eu posso somar as duas. E vou ter m mais 2m vai dar 3m's. Este vai cancelar com este e vai sobrar 7 mais menos 3, é 7 menos 3 que dá 4. Então m vai ser igual a 4 terços. Já descobrimos o valor que a gente queria aqui, tá? M igual a 4 terços, letra B resolvido, ok? Essa era a questão 4, vamos agora para a questão de número 5. Bom, então vamos lá, gente. Questão 5 aqui está pedindo para que você determine o domínio e a imagem, aqui domínio e a imagem de cada um dessas funções, desses gráficos aqui. Pois bem, lembrando que o domínio
se refere aos valores que x pode assumir numa função, tá? Talvez lá mais para frente a gente trate dessa questão de domínio falando diretamente da cara da função, da escrita da função. Por enquanto estamos preocupados somente com o gráfico aqui. Domínio, valores que x pode assumir. Bom, então aqui fica fácil porque você pode perceber aqui que o domínio desta função aqui, f, vamos chamar essa função de f, vai ser um conjunto dos números que x pode assumir. Perdão, deixa eu tirar esse sinal aqui. E aí a gente pode ver o seguinte, o gráfico começa aqui, vem para cá, vem para cá, vem para cá, e termina aqui. Então ele começa em x menos 2 e vai até o x3. Ok. Bom, e a imagem desta função f também, vamos dizer que seja f, também. Só que a imagem agora são os valores obtidos pela função quando você joga os valores de x. Então, o gráfico, o ponto mais baixo do gráfico está nessa linha aqui, que vai de 1, tá? Do y1. E o ponto mais alto do gráfico é nessa linha aqui, que vai em y3. Ok. Bom, daí você viu que eu até apaguei o símbolo que eu deixei aqui pelo seguinte. Falando em conjunto, né, eu tenho que representar o seguinte. Se ele é aberto ou fechado nas beiradas dele, vamos dizer assim, nos extremos, né? Então, como é que eu sei se é aberto ou fechado? Gente, se eu estou falando do domínio, olha aqui. Quando eu coloco menos 2 na função, eu vou subir até a função para ver quanto é que ela vale. Ela vale 3? Não, não vale. Por quê? Porque tem essa bolinha aberta aqui, ó. Essa bolinha aberta está me falando o seguinte, quando o x for menos 2, não tenho como calcular esse valor para a função. Ou seja, menos 2 é o limite, mas ele não faz parte do domínio de x. Então, ele está aberto deste lado aqui, ó. Tá ok? Daí alguém poderia perguntar, ah, professor, mas então por que eu não uso menos 1, que é anterior, né? E daí deixa fechado. Porque, gente, não é assim, né? Lembrando que o domínio aqui são os números reais. Então, entre o menos 2 e o menos 1 existem infinitos números. Eu posso usar até o menos 1,999999, né? Só não posso usar o menos 2, tá ok? Então, ele está aberto aqui. Eu vou pegar valores superiores a ele, mas não o menos 2. E no 3 aqui o que acontece? A mesma coisa, quando x é 3, eu subir até a função, também tem uma bola aberta. Quer dizer que quando eu coloco 3 na função, não consigo calcular essa função, não tem valor definido para ela. Então ela também vai estar aberta aqui, tá? Esse seria o domínio. Vale a pena lembrar que eu poderia também usar o símbolo desta forma aqui, ó. Ao contrário, o colchete ao contrário. Quando eu coloco o colchete ao contrário, também quer dizer que é aberto. É o mesmo que colocar esse parênteses, ok? A imagem, vamos ver a imagem agora. Bom, o professor falou que quando o x for 3, não consigo calcular a função, mas está aqui indo no 1, o senhor colocou 1 aqui. Não, mas olha bem. Quando o x for 2,5, por exemplo, quanto é que vale a função 1? Quando o x for 2, quanto é que vale a função 1? Então, o 1 faz parte da imagem? Faz. Então, eu vou colocar, é como se fosse uma bola fechada, né? Ele faz parte da imagem. Então, colchete normal, quer dizer que o 1 faz parte, tá? É fechado. E lá no ponto 3, a mesma coisa, embora dê a falsa impressão aqui, ó, mas quando o x for, por exemplo, 1, sei lá, o meio, eu vou até a função vale 3. Então o 3 está fazendo parte da imagem, também está fechado. Ok? Análise parecida aqui, para determinar, vamos chamar essa função de g agora. Então o domínio da função g vão ser os valores que x pode assumir. Então você vai lá no final da função e vê que x está aqui, né? Que está nesse extremo da função, x menos 3. E ele está indo até o x1. O outro extremo da função está lá no x1. Ó. Percorrer a função inteira, x1.
Também vamos ver a imagem dessa função. A imagem da função g, a imagem eu vou olhar no valor de y. E aqui comer um pedaço da função, né? Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Um minuto. Pessoal, realmente deu uma falhinha aqui no desenho. Até vou pedir para vocês arrumarem na apostila de vocês ou no material que vocês receberam, comer um pedacinho aqui, ó, tá? Aqui deveria ter aqui, ó, o valor menos 1, tá? E aqui uma bolinha aberta, tá ok? Uma bolinha aberta aqui. Então, ó, de novo, cortou um pedaço do desenho. Aqui tem uma bolinha aberta no x menos 3, y menos 1. E uma bolinha fechada no x1, y3, ok? Então, agora sim nós podemos continuar aqui. A imagem seria os valores de y. Vou no extremo da função e vejo y. Vai de menos 1 até o ponto mais alto da função, y3. E vamos ver se vai ser aberto ou fechado esse conjunto. Bom, tratando do x, quando o x for menos 3, eu não tenho o valor da função, então ele vai ser aberto. Posso colocar assim, ou posso colocar um colchete invertido, certo? Vamos olhar agora o 1. Quando x for 1, eu tenho o valor da função, tenho, ó. A bolinha está fechada, quer dizer que quando x for 1, a função vale 3. Então ele faz parte. Vou colocar o colchete fechado aqui. Então eu posso escrever desta forma ou desta forma. Esse é o domínio da função g. A imagem, o menos 1, também não faz parte, tá? Então eu teria que colocar assim. E o 3 faz parte, né, da função. Ele é recebido lá, né, como resultado de um x igual a 1. Então, fechado aqui. Também poderei escrever menos 1, 3. Ok? Atento a esses sinais, tá? E dá uma consertada ali, por favor, no material de vocês, que falhou essa parte aqui. E por último, nessa função, vamos lá, domínio da função h de x seria os valores, vou no extremo da função e vejo o menor x é 0 e o maior x é 4. 0, 4. Bom, o 0 faz parte? Não tem nenhuma bolinha aberta aqui, nada, né? Então o 0 faz parte, tem que pegar ele. O 4 também. Está aqui. E a imagem dessa função h seria, vou olhar no y agora, extremo da função, menor valor 0, maior valor 2. 0, 2. Como não tem nada de bolinha aberta aqui, estou pegando todos os valores entre 0 e 2, inclusive o 0 e inclusive o 2. Ok? Então é isso. Aguardem as próximas listas para dar continuidade.